Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos esta liturgia de hoje, do 18º domingo do tempo comum. E hoje é o dia do sacerdote, o dia do padre, que nós celebramos todos os anos, as vocações neste mês de agosto. No primeiro domingo celebramos o dia do padre, no segundo o dia da família, no terceiro o dia dos religiosos e no quarto o dia do catequista. Que nós possamos verdadeiramente neste mês nos voltar em oração para todas as vocações. Como o próprio Cristo vem nos falar neste evangelho de hoje, sobre o pão, dando continuidade ao domingo passado, que nós ouvimos sobre a multiplicação do pão, o sinal que o Senhor deu a todo o povo, e hoje a gente ouve, desde a primeira leitura, este sinal. O povo que sai do Egito, é um povo que estava ali sofrendo, e o Senhor liberta, retira aquele povo de lá, e aquele povo, por um certo tempo, fica agradecido. Agradece por ter sido resgatado lá do Egito. Mas depois começa a vir a fome, a falta de fé, e eles começam a reclamar. Ainda bem que aquele povo tinha Moisés conduzindo eles. Porque se não tivesse, talvez, teriam todos morrido de fome, porque não acreditavam verdadeiramente que Deus poderia saciá-los. E Moisés estava ali para interceder por aquele povo. Moisés foi aquele que se prontificou a conduzir. Então, na hora que ele viu a necessidade que o povo estava passando, ele foi falar com Deus. E o Senhor envia do céu o pão, envia o maná, como nós conhecemos nas Sagradas Escrituras. Envia aquele pão. Assim como ele vai no Novo Testamento enviar o seu próprio Filho como pão para nos alimentar. Já vemos aí a prefiguração do verdadeiro pão que serve para nos saciar, tanto espiritualmente como fisicamente. É o próprio Cristo, porque Ele nos sacia das duas formas. Então temos que nos voltar para este pão e agradecer a Deus. E agradecer ainda mais, por quê? Porque temos vocações sacerdotais que são capazes de trazer este pão para cada um de nós. Porque se não fosse o Padre, não existiria a Eucaristia aqui para cada um de nós. Se nós não tivéssemos o Padre, a Eucaristia nós teríamos que buscar em outra paróquia, porque não teríamos aqui. Então, dizer assim, agradecer a Deus pelas vocações sacerdotais, é pedir ao Senhor que mande mais operários para a sua messe, porque precisamos. A gente pode achar, temos 2 padres aqui na nossa paróquia. Mas tem paróquias por aí que só tem um e não é o suficiente. Mas voltando ao Evangelho, nós temos essa belíssima, como eu posso dizer, exposição que Cristo faz sobre o pão da vida. Porque os discípulos vão até Ele, atravessam, e vão lá indagar ele, perguntar, querer que não só os discípulos, mas todo o povo, que ele possa trazer novamente o pão para que eles possam se alimentar. Porque como ele tinha multiplicado o pão e tinha saciado a fome daquele povo, aquele povo estava com interesse, seguindo Jesus, para que pudesse novamente ser saciados a sua fome física. E o Senhor quer que nós possamos saciar a nossa fome espiritual. Por isso eu vos pergunto, quem é o Jesus que vocês estão buscando? Um Jesus que realiza milagres, um Jesus que dá sinais somente, ou um Cristo que é o nosso Salvador? A gente tem que se perguntar, quem eu estou procurando? Quem é o ponto final da minha busca?
É este Cristo que pode realizar várias coisas na minha vida ou aquele Cristo que pode me salvar? Qual é o meu interesse realmente em buscar a Deus, em buscar o Cristo? É porque a gente vê que Jesus chama a atenção daquele povo, chama a atenção para que eles possam reconhecer o que eles estão fazendo de errado, que é justamente somente buscar o pão, não buscar a vida eterna. Que nós possamos buscar a nossa vida eterna todos os dias de nossa vida, que nos resta neste mundo. Esta vida que é passageira, essa vida que passa tão rápido, que às vezes a gente diz assim, chega aos 80 anos, Senhor, eu queria viver mais 20, 30 anos. E a gente tem que lembrar que tudo é a vontade de Deus. Se for para nós partirmos hoje, a gente tem que estar preparado. A gente tem que fazer a vontade de Deus para estarmos verdadeiramente preparados. Porque se eu seguir todos os sacramentos, todos os 10 mandamentos lá que o Senhor deixou, que reduziu em 2, ali eu estou fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. É somente isso. É somente isso que o Senhor pede que nós façamos. É seguir a sua vontade, é fazer a sua vontade. É só seguir os mandamentos. Os mandamentos que dão verdadeiramente a vida a cada um de nós. E o pão, como eu falei, é este pão da Eucaristia. É o Senhor que envia. Moisés intercede a Deus, mas é o próprio Deus que envia o pão descido do céu para aquele povo. Assim como o Padre faz a oração de consagração, de transubstanciação, e aquele momento ele traz Jesus para todos nós. Neste momento, o Padre tem poder sobre Cristo, no caso, porque é capaz de mandar que Cristo desça sobre aquele pão, através da oração. É o único momento, no caso, porque a gente tem que pedir. E naquele momento o Padre manda com que Cristo desça sobre nós, naquele pão. É o pão que vai nos alimentar. É o pão que vai fazer com que nós possamos nos fortalecer nesta caminhada que estamos trilhando. Porque nós queremos a eternidade, mas a eternidade lá no céu. Creio eu, que ninguém quer viver a eternidade aqui neste mundo de sofrimento, neste mundo, claro que nós temos os momentos bons, mas é um mundo que nós mais sofremos, porque queremos fazer tudo aquilo que o mundo nos proporciona. E nós temos que nos purificar se nós queremos a vida eterna. É por isso que às vezes nós necessitamos também de um pouquinho de sofrimento para que a gente reconheça que a gente é necessitado de Deus, que a gente precisa da presença de Deus em nossas vidas. Porque se nós não passássemos por nenhuma tribulação, nós nos acharíamos autossuficientes, então eu não estou passando por nenhuma tribulação, eu não tenho nenhum momento de dificuldade, então tá bom assim, eu não necessito de Cristo na minha vida. É justamente para que nós possamos reconhecer que o Senhor nos dá esses momentos também. Porque nós não somos deuses, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de um Deus que quer salvar, que já nos salvou uma vez e continua a nos salvar, se assim nós quisermos. Então olhemos para a Eucaristia como o verdadeiro pão que nos alimenta, como o verdadeiro Cristo que nos traz a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.